Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de informação, conhecimento e entendimento a respeito da odontologia da nova era, né? A respeito desta tecnologia que nós chamamos de biorreprogramação bucal, que tem como intenção tratar e cuidar de problemas da sua saúde através da boca, né? Então essa é a nossa intenção aqui, né? Trazer um pouco mais de entendimento. Eu estava batendo papo com as pessoas e aí você vê situações onde a pessoa começa a contar histórias de vida de um sofrimento numa determinada área e às vezes de bobeira ali conversando você fala, puxa, mas você já olhou a sua arcada? Já fez uma análise para entender se o problema não está vindo aí dos seus dentes, né? Então isso é algo muito comum, mas que não é visto na maioria dos casos. As pessoas acabam não prestando atenção nisso, mesmo às vezes médicos não têm a informação de que isso pode estar associado à boca, e aí começa. É tanto que é verdade que nós temos o prazer enorme, né, de receber diversos médicos como pacientes lá na Odontobalance, e os médicos vão para tratar da saúde deles, porque, veja, ninguém melhor do que o médico para entender como esse nosso corpo funciona, né? Entender como que os processos acontecem dentro dessa estrutura física maravilhosa que Deus nos deu aí. Eles entendem bem, estudaram durante muitos anos, e aí quando a gente começa aqui, através dos microfones da Vibe Mundial, explicar o processo pelo qual a arcada interfere no equilíbrio de saúde dessas pessoas, os médicos pegam muito mais rápido do que os demais, né? Então eles pegam, entendem o processo e acabam procurando a Odontobalance para fazer o tratamento para a própria saúde deles, ou complementar, porque, óbvio, médico fica doente, gente, né? Médico tem problema de saúde. Dentista, se não cuidar, tem problema do dente também, né? E todos nós somos seres humanos e estamos sujeitos às mesmas situações e processos que outros, por saber um pouquinho mais. O dentista tem menor chance de ter problemas com os dentes do que uma pessoa comum, mas tem também. Então, cada um de nós vamos pegando um segmento e passamos a estudar aquele segmento com maior profundidade, e desta forma chega um ponto, quando você já acumulou algum conhecimento, que você tem condições de dividir aquilo com outras pessoas e até orientar o que as pessoas devem fazer, que é o caso da gente hoje, aqui na posição de cirurgião dentista, biorreprogramador, que estamos aqui falando ao vivo nesse momento nos microfones da Vibe Mundial, mas que depois você pode acessar nas mídias sociais, como no Instagram ou no YouTube. Aliás, até para você que quer fazer uma retrospectiva e ver ou assistir mais conteúdos nossos, o melhor caminho para você achar tudo é o YouTube. O YouTube praticamente não tem falha. Todo o conteúdo que é produzido vai para lá, né? O Instagram, a maioria vai, mas às vezes falha alguma coisinha. Mas o YouTube tem todo o conteúdo. Aliás, nós iniciamos ontem aqui uma sequência. Essa coisa do ontem fica engraçado para quem está assistindo isso depois de um ano, né? Mas o mundo é assim mesmo, é divertido até. Mas ontem nós iniciamos aqui uma série de programas explicando as questões de saúde, da saúde corporal, associado aos problemas de ronco e apneia, né? E hoje vamos falar de um assunto que é interessante para muitos adultos. Eu vou procurar escolher aqui as palavras de uma maneira bem didática, mas não muito explícitas, porque aqui nós estamos aqui, a rádio é aberto, crianças no Instagram, no YouTube, todo mundo pode acessar esse conteúdo de qualquer forma. Nós vamos falar das disfunções sexuais relacionadas às questões do sono, né? Então, veja, nós vamos explicar para vocês por que às vezes um sujeito que está roncando ou tendo problemas de apneia vai ter disfunções sexuais, né? E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, tá?
De antemão aqui vou passar para vocês os telefones para, caso você venha a ter dúvidas, e mesmo queira já agendar a sua consulta de diagnóstico, que é muito recomendado, que você já, se você nunca esteve conosco antes, faça isso. Agende uma consulta de diagnóstico para entender o que está acontecendo com você, porque às vezes você tem uma série de probleminhas, nós não vamos falar sobre todos hoje, obviamente, mas uma série de probleminhas na sua saúde você não sabia. Por exemplo, agora há pouco eu estava falando com uma paciente que é ouvinte aqui da Vibe Mundial e ela nos procurou por uma questão de dores de cabeça. Ela tinha muitas dores de cabeça. Aliás, tem um programa que nós vamos falar sobre a dor de cabeça associada ao sono. Quem acorda na madrugada ou logo pela manhã com dores de cabeça, tá? Não perca. Continua acompanhando a gente, que sai aqui na Vibe Mundial, depois vai lá pro YouTube, tá? E ela estava comentando, no caso dela, ela tinha, acho que eram 6 ou 7 restaurações de amálgama, que também já foi programa aqui. Removeu as restaurações de amálgama, então ela parou de inalar e ingerir mercúrio e as dores de cabeça diminuíram 70%, né? Lembre-se que o mercúrio que inala, que ele sai das restaurações de amálgama, eles são... o mercúrio é a substância de maior neurotoxicidade que existe no planeta, né? É a substância que mais destrói os nossos neurônios. E se está aqui pertinho, pode fazer problemas graves. No caso dela, eliminou-se as restaurações de amálgama, as dores de cabeça diminuíram 70%. Né? Pode ser que venha diminuir mais com o tempo e ela venha deixar de ter dor de cabeça? Pode. Mas no caso dela, ela tem também umas questões oclusais, o encaixe dos dentes não está bom, e aí o programa vai ser, na sequência agora, corrigir a estrutura da arcada. Ela usou o aparelho fixo, mas não foi um tratamento bem sucedido, tá? Então vamos lá, para que você possa participar e entrar em contato conosco, o telefone do Odontobalance, da Odontobalance é o WhatsApp, que é o preferido de todo mundo, né? Da maioria, todo mundo, nunca, a gente pode falar assim genérico, nunca dá certo isso. O telefone WhatsApp, que é o preferido da maioria, é o 94774 4220. 94774 4220, tá? Então você pode já escrever pra gente, perguntar mais e aproveitar para agendar sua consulta de diagnóstico, tá? Tô lá à disposição de vocês para ajudar nesse entendimento a respeito da sua saúde. Bom, vamos entrar no tema aqui, né? Aí você pode perguntar assim, puxa vida, se eu estou com queda de libido, né? Se eu estou com dificuldade de ereção, se eu estou com questões de alterações sexuais, por que o sono pode interferir nisso? Então, claro, você pode interpretar isso de diversas maneiras, né? O sono interfere em toda a nossa vida, não só na questão sexual. Vários experimentos foram feitos onde se privava as pessoas de dormir e a qualidade de vida e a saúde dela ia para o buraco. Ela passava a ficar doente, né? Simplesmente por privar ela de dormir. Tem gente que dorme pouco, tem gente que dorme 8 horas, tem gente que dorme 10 horas, tem gente que dorme 6 horas. Né? A quantidade de horas pode ser variável de indivíduo para indivíduo. Mas mais do que a quantidade de horas, é a qualidade daquele sono. Então veja, às vezes a pessoa, isso vale tanto para homens como para mulheres, né? Quem tem uma diminuição forte no libido, não tem interesse, não tem aquela busca, fala assim, mas puxa, será que eu estou ficando já? As pessoas têm muita associação com a idade, costumam dizer frases do tipo, será que eu estou ficando velho, né? Ou velha? E o que a gente procura explicar a respeito disso, que não é uma questão cronológica, não é uma questão de idade, mas sim uma questão funcional. Porque veja, se fosse uma questão cronológica, eu brinco e digo que todo mundo ia começar a ter dores nas costas a partir dos 40 anos de idade. Todo mundo ia começar a ter dores no joelho a partir dos 55 anos de idade. E não é desta forma que acontece. São múltiplos fatores interferindo nesse processo de equilíbrio. Agora, nós precisamos entender
quais são os fatores que gerenciam a questão da sexualidade, né? Os fatores principais, aquilo que é a base de funcionamento de tudo, para saber de que forma o sono pode atrapalhar nessa qualidade de vida de muitos casais, né? Então veja, o que acontece é que os seus órgãos sexuais, principalmente no caso do homem, ele precisa ter um afluxo de sangue, e esse sangue precisa ter ali uma boa quantidade de oxigênio para que mantenha o processo da ereção, para que ele consiga consumar o ato sexual. No caso da mulher, o processo é mais simples, mas interfere na questão da lubrificação e interfere na questão do desejo, do libido. E dentro desse contexto, os fatores que vão interferir e bastante a questão da qualidade de vida e, principalmente neste caso, que é a nossa abordagem aqui, a qualidade do sono. Então, o que tem a ver o ronco com esta questão? O que tem a ver a apneia, a parada respiratória durante o sono com essa questão? Então, se você não ouviu os outros programas que nós fizemos, aliás, foi feito um só, mas se você não ouviu nenhuma outra vez a gente explicando da questão do sono, eu vou dar um apanhado geral para você, mas eu recomendo que depois você vá mais profundamente em temas específicos do seu desejo. Todos os nossos programas vão para o nosso podcast e vão para o YouTube, vão para o Instagram com títulos. Então você pode procurar pelo título que mais te interessa, né? E às vezes você se surpreende lá, você está procurando uma coisa, acha uma coisa para o seu filho, para sua filha, e é bem interessante, vale a pena você dedicar algum tempo para entender esta relação que tem entre a sua estrutura da arcada e seu corpo. E é por isso que o nome da técnica que nós utilizamos, dessa tecnologia que nós utilizamos, é biorreprogramação bucal, né? Então é por isso que a gente utiliza, que é reprogramar o corpo através da boca. Então veja só, ronco, tem muita gente que fala, ronco é ronco, tudo bem, é só um barulho que a pessoa produz. Mas na verdade o ronco é um aviso que o seu corpo está dando, dizendo que o ar está com dificuldade de passar na via respiratória, né? E toda vez que o ar tem dificuldade de passar na sua via respiratória, aí vai vibrar os tecidos e vai produzir o som do ronco. Nós costumamos dizer e explicar que quanto maior a dificuldade da passagem do ar, né, maior vai ser a intensidade do ronco. Então, quer dizer, fique atento. Se você está no estágio inicial, óbvio, não vai ter quase sintomas nenhum. Mas se você já está roncando bastante há muito tempo, aí você tem que entender que isso vai levar uma diminuição da quantidade de oxigênio que você joga para o seu pulmão. E aí nós vamos chegar no ponto já já. E da mesma forma, a situação de hipoapneia e apneia. O que são essas situações? Quer dizer que você está respirando menos do que deveria. Em termos numéricos, é assim, o ronco representa uma diminuição de até 30% do seu fluxo respiratório. A hipoapneia, uma redução de até 50% do seu fluxo respiratório. E a apneia é uma diminuição de 90% ou mais, pode ser total, pode ser uma obstrução total da via respiratória, por causa das apneias. Não vamos nos aprofundar aqui nas apneias centrais, mistas, nos HERAs, em outras funções, tá? Mas vamos, de uma forma geral, interpretar essa questão do sono e tudo mais. Bom, então, se você passa a respirar menos do que deveria, o oxigênio funciona para o seu corpo como a principal fonte de produção de energia. Nós vamos fazer um programa, vai sair aqui para vocês, né? Que nós vamos explicar por que a pessoa levanta para urinar, levanta para fazer xixi na madrugada, né? Por que a pessoa tem dores de cabeça na madrugada ou logo pela manhã? Nós estamos aprofundando nestes sinais e sintomas para que você possa entender melhor a importância que isso tudo tem na sua vida. Muito bem. Então veja, a partir do momento que você está respirando menos do que deveria, o passo seguinte nós temos que fazer isso, mas você também pode pesquisar, é entender por que isso está acontecendo. E quando nós fizemos essa pergunta, né, por que o paciente está roncando, tendo apneia, paradas respiratórias, que é a mesma coisa, o que está acontecendo na vida dele? Daí nós descobrimos que a causa principal
né? A causa principal são alterações do crescimento e desenvolvimento da boca. É claro, como diz o ditado, né? Quem procura, acha. E nós dedicamos a vida inteira profissional, eu e o meu antecessor, Dr. Ernesto Furlan, que alguns de vocês conhecem, conheceram, na verdade, nós dedicamos muito tempo para entender, e conforme fomos buscando, nós vimos que a boca, ela apresenta frequentemente falhas de crescimento para os lados, para frente e em altura. E estas falhas de crescimento na estrutura da arcada espremem a língua, que recua para trás, empurra as estruturas da passagem do ar, favorecem o surgimento do ronco, porque dificultam a passagem do ar, e a própria língua é um fator de obstrução da passagem do ar. Então, óbvio que tem cirurgiões que podem fazer cirurgias para tentar abrir mais a passagem. No entanto, se o problema vier da língua, aí a cirurgia melhora, mas não consegue corrigir. Se vier de outras áreas, é mais fácil de ter resultados. No entanto, o que acontece? Esta via que foi obstruída por causa da falha de crescimento e desenvolvimento dos seus arcos dentários, ela vai fazer esse quadro, que nós relatamos ainda há pouco, que é uma diminuição no fluxo do ar. Agora veja, se o oxigênio é o principal elemento para que o seu corpo produza energia e ele está com menos oxigênio, menos nitrogênio, quer dizer que o seu corpo vai encontrar dificuldades na produção de energia. Vamos dizer que as suas baterias deveriam estar todos os dias a 100% pela manhã, mas quando você acorda, elas estão a 70%. Eu vou usar esse número para que a gente possa explicar aqui, né? Nós vamos usar nos outros programas também. Então, 70%. Veja, quando o seu corpo checa, isso é um sistema automático, né? Vê que as baterias, que é o nível de oxigênio que tem, o nível de energia através dos ATPs, está a 70%, isso está se acumulando, veja, porque você, todas as noites que você dorme, você está respirando menos do que você deveria, e consequentemente você não está completando 100%, está chegando no 70%, então vamos dizer que daqui a um mês você vai estar com 69%, daqui a um ano você vai estar com 67%, e aquele problema vai surgindo e o seu corpo manifesta sinais e sintomas. Imagine o seu corpo como se fosse o dono de uma grande empresa, e ele ficou sem dinheiro, e ele tem que escolher para onde que ele vai direcionar o investimento que ele pode fazer. Então, neste caso, ele acaba desligando o interesse, né, sexual, ao libido, porque ele tem que gerenciar aquela baixa quantidade de energia que ele tem. Eu estou tentando colocar em linguagens bem simples para que as pessoas entendam, né? O processo todo está no comando do nosso cérebro, né? Isso pode não acontecer para uma pessoa que ela tem como valor muito grande na vida dela a questão da sexualidade. Porque o que o cérebro dela vai dizer? Vai dizer, não, peraí, deixa o rim ter problema, depois a gente conserta, mas essa parte de sexualidade para mim é muito importante, então quero que isso funcione. Agora, para a maioria das pessoas, e nós temos um monte de coisas para pensar e resolver durante todos os dias, né? Ou num casal, às vezes tem filhos, às vezes não, mas tem a conta para pagar, tem a conta de luz, tem isso, tem aquilo, tem que administrar a pandemia, o Covid, ai meu Deus, e aquela coisa toda. Então as pessoas vão ficando tensas e nervosas, e aí assistem a televisão, fica mais nervosa ainda. Para de assistir televisão, viu, gente? Vai aprender coisa boa, vai no YouTube, tem tanta coisa legal lá. Mas continue ouvindo a Vibe Mundial, porque você sabe, tem conteúdo bom aqui pra gente, né? Então, dentro desse contexto, o seu sistema automático dá comandos para o seu corpo. E para algumas pessoas, ele começa, às vezes, criar travas e o corpo vai gerenciando aquilo e não manda a quantidade de energia e oxigênio que precisa para a manutenção do processo da sexualidade. É um sistema de gerenciamento, né? Por que você vê mulheres que entram numa menopausa precoce? São todos comandos que o cérebro vai dando, né?
de acordo com a experiência que ela passou na vida, a decisão de repente não querer ter mais filhos, isso tudo o corpo vai interpretando. Por exemplo, uma mãe que ela tem medo do que ela vai ser quando for mãe, tem dificuldades de engravidar, né? Ela passa a ter dificuldades de engravidar porque o cérebro dela está passando mensagens e o corpo ele produz um coquetel de hormônios que bagunça com tudo lá dentro, né? E é um sistema automático. É por isso que nós somos ensinados a ter pensamentos positivos, né? Mas no mundo que a gente vive, a gente faz um monte de atrapalhada. Então veja, não são raros os casos que a gente começa a tratar e aí coloca lá um dispositivo DARA. Dispositivo anti-ronco e anti-apneia. E o paciente, então, para de roncar e para de ter apneias, ou pelo menos diminuiu. E aí, com isso, ele recebe mais oxigênio e aí ele começa a ter uma função sexual equilibrada, ativa, normal. A mulher passa a ter interesse, libido, lubrificação adequada, passa a ter uma melhor qualidade nessa vida sexual do casal, né? Então, precisamos olhar dessa forma mais ampla, porque a qualidade do sono vai afetar em vários aspectos, e este é um dos aspectos que vão ser alterados. Por exemplo, quando você fica doente, né? Se você, sei lá, teve aí o Covid, ficou abatido, uns 2, 3 dias, uma semana, 15 dias, você não pensa em outra coisa a não ser na sua recuperação. Então, não vai haver o interesse sexual, porque o seu corpo está programado para outra coisa. Ele quer te recuperar, ele quer renovar aquele processo e tocar a vida para frente, tá? Então, nós temos que entender essa lógica que o nosso cérebro usa para gerenciar tudo e entender que, dentro desse contexto, nós vamos ajudar. Então, não são raros os casos, como eu ia dizendo, que o paciente fala, puxa, agora eu estou bem, estou legal, consigo ter uma boa ereção, manter a ereção, ter uma vida sexual mais ativa, estou feliz com minha mulher, estou recuperando a minha vida, e tanto minha mulher está tendo mais interesse, e a gente está tendo uma vida mais equilibrada, estamos felizes. É isso que a gente busca, auxiliar as pessoas a melhorar a qualidade de vida, né? Na maioria dos casos, o que nós vamos indicar para os pacientes são dispositivos que vão, primeiro, verificar qual o problema da arcada. A arcada, ela tem falha de crescimento, então nós vamos entrar com recursos para compensar e suplementar aquela deficiência que existe. Depois de compensar e suplementar, porque isso já vai levar para o corpo uma melhor qualidade de vida através de uma noite de sono mais profunda, mais adequada, nós vamos também procurar, se for possível, e o paciente assim o desejar, corrigir a estrutura da arcada, remodelando ela, para que mesmo durante o dia, quando ele não estiver usando o aparelho, aliás, o DARA é um aparelhinho que você encaixa nos dentes e usa para dormir. É como se fosse um carregador de bateria, né? Coloca o DARA, vai dormir e quando você acordar, você vai estar mais oxigenado, vai ter mais energia, mais disposição, né? Então, é essa a nossa intenção. Nosso estudo de praticamente 30 anos da minha parte e dos meus antecessores, que foram mais de 50, tem como intenção ajudar o seu organismo a trabalhar e funcionar melhor, tá? Se isso te agradou, se isso te interessa, agende uma consulta de diagnóstico. Tá? É muito importante você saber se a sua boca tem ou não algum problema que está interferindo na sua saúde. Não precisa ser questões sexuais, mas pode ser questões do sono, ronco, apneia, dores de cabeça, levantar cansado, indisposto, ter formigamento nos braços ou nas pernas. Nós vamos falar sobre tudo isso, tá? Então liga pra gente no 94774-4220 ou 3287-7010, para quem prefere telefone fixo. Se estiver fora de São Paulo, use o número 11 na frente, tá bom? Bom, gente, eu quero aqui agradecer imensamente a sua audiência por estar conosco, por chegar ao final de mais um programa da Biorreprogramação Bucal, da Odontologia da Nova Era. E lembrando que nós estamos de volta nas quartas-feiras às 11 horas e quinta-feira ao meio-dia. Te espero no próximo programa. Tchau, tchau!